Olá pessoal, tudo bem? Voltando então agora e iniciando com o nosso tema abandono afetivo, ou melhor, continuando agora à luz da questão da ponderação de interesses. Imaginem vocês analisando uma ação de indenização por danos imateriais pelo abandono afetivo. O autor da ação, uma criança, um adolescente, dizendo que nunca teve a companhia do pai, mas que sempre procurou e traz e-mails, mensagens de WhatsApp hoje em dia, que são muito frequentes aí nos nossos dia a dia. Daqui a pouco vem aos autos uma resposta: olha filho, o pai está ocupado, daqui a pouco eu passo aí, eu estou sem tempo, mas efetivamente esta visita, este convívio entre pai e filho não se mostra presente nos autos. Então, uma situação é fato em termos do processo civil. O filho consegue, nesse caso que eu estou trazendo como hipótese, comprovar o quê? Que o pai não convive com ele. Ou seja, o direito à convivência familiar previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é antes direito do filho, não está sendo cumprido pelo pai. Bom, nós temos aí um ato antijurídico, ou seja, uma conduta contrária ao direito, contrária é o que prevê o ECA. Mas isso se traduziria numa ilicitude. Lembre-se, ato antijurídico não é objetivamente sinônimo de ilícito. Mas vamos continuar. Aí o pai vem na contestação e reproduz essas alegações que ele respondeu por WhatsApp ou por e-mail. O juiz toma o seu depoimento e diz: olha, a minha vida seguiu para um outro lado. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tive que ir trabalhar fora. Realmente, eu nunca me dei bem com a mãe do meu filho. Mas isso não significa que eu não tenha um carinho, que eu despreze esse filho que é nosso. Simplesmente são fatos da vida. Eu precisei tomar outro rumo. Vejam que tensa é essa discussão. Então, pessoal, existe uma ponderação de interesses, correto? O interesse constitucional em um filho estar dentro da sua família. Como assim dentro? No caso, vivendo com seu pai de alguma forma, correto? Às vezes por WhatsApp, às vezes por chamada de vídeo, ele vindo aqui, correto? Mas de alguma forma, claro que se o pai trabalha longe, o que vai se fazer? Mas isso não significa que ele simplesmente possa dar as costas ao filho. Da mesma forma, se esse pai trabalha longe, não quer dizer objetivamente que há um abandono. Então o pai vai trazer os seus interesses jurídicos e dizer o seguinte: eu não tenho como ver o meu filho agora, faz 3 anos que realmente eu tive que sair de casa, me separei da mãe dele, saí com uma mão na frente, a outra atrás, como se fala numa linguagem mais simples, e estou tentando viver, assim que eu tiver condições eu retomo aí o convívio. Mas ele já está dizendo que não convive, se ele diz que retoma o convívio. Bem, como é que o juiz vai analisar? Ele vai analisar os interesses postos e contrapostos para saber o seguinte: existe uma prevalência de um sobre o outro? Eu posso considerar uma vida adulta, especialmente no século XXI no Brasil, atribulada, de pagamento de contas, de problemas que as pessoas às vezes passam das mais diversas naturezas, para justificar e ponderar e prevalecer sobre o interesse que o filho deste pai tem como dever constitucional imposto à família, cuja proteção está lá, a proteção da família se verifica desta forma, e cujo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê vários deveres dos pais para com os filhos e antes, direito destes para com seus pais. E aí o juiz vai analisar, numa escala, qual deve prevalecer, correto? Então, o que nós faríamos ao julgar este caso? Analisar a falta de convívio e as alegações do pai nesta hipótese que eu estou dizendo para vocês, que é muito comum a gente perceber quando analisa as emendas e os fundamentos das decisões que julgam os casos envolvendo abandono afetivo. É claro que cada caso é um caso, mas estas hipóteses que eu tratei com vocês, que eu venho tratando, basta dar uma olhada nas decisões que nós vamos ver que elas se repetem por aí, caso a caso, mas há uma ideia meio geral de que existe um abandono na perspectiva do filho
e uma situação de vida por parte do pai que diga que, olha, eu não me dou bem com meu filho, a gente brigou lá atrás, mas isso não significa que eu tenha abandonado. E pior, pessoal, muitas vezes é o próprio pai que resolve se não abandonar, mas afastar para evitar um conflito ainda maior. Às vezes o pai, né, ou até a mãe, né, daqui a pouco a criança ou o adolescente convive com o pai e é a mãe que se afastou. Tanto o pai ou tanto a mãe, dependendo do caso, preferem o silêncio, correto? Do que eventualmente entrar em um combate, um verdadeiro litígio, né, em face de uma criança e de um adolescente. Então vamos ter este cuidado e analisar, correto? A ponderação de interesses que existe entre as alegações de fato e de direito de uma criança ou um adolescente, quando coloca aí a causa de pedir e pedido em uma ação por abandono afetivo, ou seja, por danos morais, né, decorrentes da causa de pedir abandono afetivo, e o pai ou a mãe, né, que supostamente teria abandonado a criança, segundo ela, correto? No sentido de saber e explicar para o juiz as razões de não conviver. Esta seria a ótica do pai e da mãe, as razões do não convívio, mas não se falando em desprezo, não se falando em desrespeito, exatamente como nós tratamos nesse vídeo. Tá bem, pessoal? Nos vemos em seguida no terceiro e último vídeo desta parte, trazendo questões processuais, como o ônus da prova, a perícia, correto? E, por fim, o valor da causa, tá bem? Muito obrigado e seguimos logo adiante.